Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Obrigado, Jesus. Mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Louvado Deus. seja Deus. Então, Glorificado, Aleluia. tem uma passagem aqui que começa assim, né? O versículo que fala, o versículo 5, né? Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Né? Amém. Então o próprio Deus, né? Ele faz assim referência, Graças né? a Deus. Uma certa ocasião Deus falou assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Glória a Ou Deus. seja, ele usou pessoas, usou homens para fazer referência de quem ele era. Né? Eu sou o Deus de Abraão. Aí se a gente quiser saber o que Deus pode fazer na nossa vida, a gente é só parar para olhar o que Abraão fez. Aleluia. E o que Abraão conseguiu receber da parte de Deus, o zelo, a fidelidade, o cuidado. Né? Abraão conseguiu receber a bênção de Deus, porque Deus olhou para Abraão e Deus viu aquela entrega, Deus viu aquela busca, Deus viu aquela sensibilidade, aquela lealdade da parte do homem. Amém. E aí Deus recebeu aquela oferta, aquele propósito, aquela consciência da vida de Abraão. E aí Deus se manifestou para Abraão de um jeito à altura da entrega de Abraão. Né? Então se eu tiver a entrega que Abraão teve, eu vou conhecer o Deus de Abraão. Porque Amém. a fidelidade de Deus para com a vida de Abraão, ele também vai ter para manifestar para a minha vida, porque Aleluia. Deus não faz acepção de Aleluia. pessoas. Louvado seja Obrigado. o nome Santo de Israel, aleluia. Abraão, né? Abraão tinha lá 90 anos, né? Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. E aí Deus havia prometido um filho para ele. E aí foi quando ele recebeu aquela promessa da parte do Senhor. E aí o próprio Deus, né, que deu a promessa, Deus achou graça em provar. Né, Deus queria provar, então eu quero ver se ele me ama realmente, eu quero saber se ele me teme realmente, eu quero saber se ele é comigo realmente, então vou fazer uma prova dele. Eu quero que você pegue o seu filho que eu te dei, vá lá no monte e me ofereça em sacrifício. Deus não queria que Isaac fosse morto, mas Deus queria provar a integridade, a lealdade, a devoção, a entrega, o comprometimento que tinha Abraão. Então, o único jeito de Deus provar quem era Abraão era pedindo aquilo que ele mais amava, e aí Deus ia sondar como é que era o coração de Abraão, se ele tinha voluntariedade, se ele tinha aquela devoção, se ele tinha aquela gratidão, se ele tinha aquele sentimento de lealdade perante o Ser. Então, assim, dependendo da maneira que o meu servo agir, quando eu pedir o filho dele em sacrifício, aí vai ser um indício, vai ser o sinal que eu vou ter para saber quem é ele, para saber até que ponto que eu tenho valor para ele, para a consciência, para o coração, para o sentimento dele. Então Abraão vai lá, pega o filho dele do jeito que Deus exigiu, leva para o monte, e aí Abraão foi preparado para sacrificar o seu filho.
né? Então Abraão não estava lá fazendo de conta, Abraão não estava brincando. Abraão ele tinha um temor, falou assim, o Senhor que deu, então é o Senhor que está pedindo, então a minha parte é ir lá e ofertar, porque foi o Senhor que está pedindo, então eu não posso recusar de ofertar o meu filho. Por mais que eu ame meu filho, é o Senhor que me deu, é Ele que está pedindo, então eu preciso ir lá e eu tenho que ofertar o meu filho para o Senhor, porque é isso que o Senhor está exigindo de mim, está requerendo de mim, né? E aí quando Deus viu que Abraão estava pronto para ofertar, para sacrificar o filho dele, aí ele disse, não, Abraão, é o seguinte, não precisa sacrificar o teu filho, porque agora eu sei que você teme a mim. Amém. Amém, Então, glória ó, a Deus. tem um cordeiro preso no mato aí, oferece o cordeiro, que eu vou receber o sacrifício do cordeiro da tua parte, como se fosse o teu filho, mas eu reconheço que você teme a mim. E quando Deus viu que Abraão foi aprovado naquela prova, aí Deus pôde fazer a promessa, olha, eu vou te fazer uma promessa, você é meu amigo, porque eu reconheço que você agora é meu amigo, eu serei adversário dos seus adversários, eu serei inimigo dos teus inimigos, eu abençoarei a todos que te abençoarem, eu amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas Aleluia. as famílias da terra. Então Abraão acabou sendo um ícone lá do Velho Testamento, que ele é chamado de o pai da fé. Ele é chamado daquela pessoa que no meio de uma realidade onde ninguém tinha fé, ele foi justificado pela fé, o nome de Deus foi glorificado na vida Aleluia. dele. Então Deus se apresenta para mim assim, olha, é o seguinte, hein? Eu sou o Deus de Abraão. Glória a Deus. Se você quiser saber quem sou eu, olha para Abraão, Glória a Deus. como que eu fui fiel, como que eu fui leal, como que eu fui zeloso, como que eu fui responsável por ele, perante a entrega, perante a devoção, perante a gratidão, perante o propósito dele. Significa que se você for que nem Abraão, eu tenho para você as mesmas bênçãos que eu tenho para Abraão, porque eu sou o Deus de Abraão. Amém. Aí Deus fala assim, eu sou o Deus de Isaac. Eu não sou Deus só de Abraão, eu sou Deus de Isaac. Quem era Isaac? O filho de Abraão. O filho da promessa. O filho da promessa cresceu. Ele não foi criança para sempre. E quando ele cresceu, ele se torna símbolo do Filho de Deus quando vai buscar a igreja, porque ele pega o mordomo e fala assim, ó, vai lá no meio da nossa parentela e traz uma esposa para o nosso filho, para o meu filho, para Isaac. E aí Isaac simboliza o filho que estava na submissão ao pai, que precisava casar para que a linhagem crescesse, a linhagem real, né, debaixo da bênção de Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus era que todas as famílias da terra fosse abençoada, fosse próspera, fosse assim consagrada perante a bênção de Abraão. Então Isaac, que era o filho de Abraão, precisava se casar e ele precisava dar continuidade à linhagem para que a bênção continuasse, né? E aí ele não podia se casar com qualquer mulher, tinha que se casar com alguém que fosse da linhagem real, da linhagem santa, da natureza de Israel. Então por isso que o mordomo, né, Eliezer foi lá no meio da parentela e deu direção para ele, porque ele orou ao Senhor para que Deus desse, né, a direção para ele fazer tudo do jeito certo, porque ele tinha que trazer a esposa para o Senhor dele, que era Isaac. Por quê? Porque daquela esposa sairia Jacó, Jacó sairia os 12 filhos que ia dar origem às 12 tribos de Israel, e aí a descendência de Israel se cumpriria através da linhagem de Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão, né? Então com Abraão Deus teve um tipo de zelo, com Isaac Deus teve um outro tipo de zelo, porque era um segundo personagem do propósito de Deus. Aí na sequência vem Jacó, que Deus teve um outro tipo de zelo com Jacó. Jacó já foi tudo diferente, né? Ele era suplantador, trapaceiro, enrolão, né? O Jacó, se fosse para traduzir o nome Jacó para nossa compreensão, seria trambiqueiro, né? Jacó era o trambiqueiro, né? Já nasceu nos trambiques, só que aí ele teve a natureza dele tocada pelo Senhor, né? A palavra fala que quando ele teve que passar pelo Val de Jaboque, que era o caminho que ele estava fugindo do irmão dele mais velho com medo de ser morto, né? Ele tinha que voltar, e aí ele teve que ter um encontro com o irmão dele. Quando ele passou naquele val, ele dormiu, né?